Bem-vindos ao canal Além do Medo, onde vamos abordar assuntos assustadores como relatos sobrenaturais ou histórias aterrorizantes com relatos assustadores. Então se acomode, apague as luzes e use fones de ouvidos para melhor experiência. Já vai deixando o seu like e comentando que tema vocês querem para o próximo vídeo, ou até mesmo contando suas histórias sobrenaturais. Trabalho em um pequeno McDonald's em uma cidade ainda menor no sul, e já encontrei muitas pessoas estranhas e presenciei coisas perturbadoras até agora. Mas hoje vi algo que pensei que nunca veria. Eu estava trabalhando atrás do balcão por volta das 7 horas, e tínhamos muitas pessoas no salão, incluindo algumas crianças. Eu gosto de crianças, então geralmente fico observando-as brincar pelo salão porque são muito fofas. Mas me distraí com a quantidade de clientes para atender e ignorei as crianças por cerca de 15 minutos. Então ouço um homem perguntando a uma voz pequena, quase sussurrando: "Quantos anos você tem?" Eu me viro e vejo um cara extremamente alto com a cabeça raspada e uma camisa vermelha falando com uma garotinha que parecia ter uns 5 ou 6 anos. Ele tinha um menininho da mesma idade nos ombros que estava rindo. Eram duas crianças lindas, de cabelos loiros e olhos azuis. Vi que elas estavam felizes e que o cara parecia amigável, mas algo em minha mente ficou extremamente preocupado. Eu tinha uma grande suspeita ao vê-lo falar com aquelas crianças, como se ele não as conhecesse. Qual homem adulto perguntaria a uma garotinha de 5 anos quantos anos ela tem? E se ele as conhecesse, ele já não saberia? Por que ele se importaria? Mas então ele disse algo que me fez ficar com o coração na garganta. Ele disse para a garotinha: "Você deveria vir comigo agora. Eu tenho um irmãozinho de 6 anos também. Vamos brincar com ele." Em seguida, ele começou a caminhar em direção à saída do McDonald's com o menininho ainda nos ombros e a garotinha o seguindo. Eu imediatamente me dirigi para a porta para impedi-lo, mas a mãe de cabelos loiros saiu do banheiro gritando: "Ei, para onde você está indo? Venha aqui imediatamente." O cara alto congelou com os olhos arregalados, parecendo aterrorizado. A mulher então pegou a garotinha no colo e alcançou o menininho enquanto o cara o soltava gaguejando. "Ah, eu estava apenas brincando com seus filhos. Eles são crianças muito legais. Eu realmente gosto de crianças." A mulher sorriu falsamente, mas ainda tinha um olhar que claramente dizia: "Fique longe dos meus filhos, seu estranho." Mas sua boca disse: "Ah, que bom que você se divertiu, mas agora precisamos fazer nosso pedido." Ela então levou as crianças para o fundo do restaurante e ele ficou lá, olhando para mim. Eu o vi rindo como um louco. Eu pensei comigo mesmo: "Oh, esse cara doido vai fazer alguma coisa ruim." Em seguida ele se virou e começou a caminhar em direção à nossa direção. Eu liguei o carro no estacionamento o mais rápido possível, e foi uma bênção que as estradas estivessem vazias. Minha amiga e eu voltamos ao nosso local de costume e continuamos conversando por mais um tempo. Cada carro que víamos ao longe me deixava assustado, esperando que fosse aquele cara nos seguindo. Minha amiga zombou de mim a noite toda, dizendo que eu fiz um novo amigo no banheiro e que ele adorou meus sapatos, referindo-se à menção que o cara fez sobre minhas sapatilhas Osiris. Ela sempre brinca comigo sobre aquela noite e ainda me provoca. Mas eu sei que vi algo realmente assustador naquele dia. E se eu o vir novamente no trabalho, ligarei imediatamente para a polícia. Quem sabe o que teria acontecido com aquelas crianças se eu não estivesse prestando atenção ou se a mãe delas não tivesse saído do banheiro naquele momento exato. Eu morava em um prédio de apartamentos de baixa renda em Minnesota, e na época, minha mãe e eu simplesmente não podíamos pagar por um provedor de internet de verdade. Isso significava que eu usava a conexão sem proteção de outras pessoas no meu prédio sempre que a internet delas estava fora do ar. Eu tinha que ficar no McDonald's para usar o Wi-Fi gratuito lá. Isso se tornou algo comum para mim. Durante um desses períodos de seca de internet, eu estava parado no saguão do prédio prestes a sair quando o cara que morava ao lado de mim, um homem mais velho chamado Joe, me abordou antes que eu fosse embora. Ele me disse que ele e outro vizinho iriam ao McDonald's tomar café e ele compraria um para mim se eu fosse junto. Eu pensei, por que não? Eu não conhecia muito bem o Joe, já que eu geralmente ficava na minha. Deixe-me explicar o Joe. Ele era corcunda,
com uma barriga e uma barba estilo ZZ Top cheia de migalhas de comida, que eu só posso supor que fossem de um McBiscuit. Mas ele parecia ser um cara legal, então eu fui com ele. Depois de uma viagem em seu caminhão ruidoso, enfrentando o inverno de Minnesota, ficamos felizes em chegar ao McDonald's com o tão desejado Wi-Fi grátis. Eu me sentei e liguei o laptop para aproveitar o Wi-Fi. Pouco depois, Joe voltou com os cafés. Assim que ele se sentou, começou a me fazer perguntas em um tom rouco e sussurrante. Ei, garoto, já ouviu falar do DNA dos deuses? Eu olhei para cima, pausando a tela de carregamento da janela e perguntei: DNA dos deuses? O que é isso? Eu estava totalmente confuso e pensando: ótimo, estou preso com mais um desses missionários chatos. Ele continuou explicando que o DNA dos deuses é a molécula que mantém o universo unido e também é o que faz dos homens geneticamente superiores às mulheres. Com certeza, não aprendi isso nas aulas de física. Então, eu ignorei ele e aproveitei a oportunidade para me afastar, me esgueirando para outra mesa para navegar na internet em paz. Depois disso, uma série de estranhos barbudos e desgrenhados, que eu presumo serem os amigos de Joe, entraram e saíram do McDonald's, conversando com ele por cerca de 15 minutos cada vez. Eu posso apenas supor que eles estavam falando sobre o tal DNA dos deuses, porque eu fiz o meu melhor para não prestar atenção. Mas Joe e sua turma me deixaram com uma sensação muito assustadora. Eu podia sentir que eles olhavam para mim quando achavam que eu não estava olhando. Foi um alívio quando finalmente tive a chance de sair dali. Eu vi Joe algumas vezes depois disso no McDonald's, mas depois ele sumiu. Eu acho que ele se mudou depois que alguém invadiu o apartamento dele e roubou sua bicicleta. Aprendi mais tarde que ele trocava a maior parte da comida que ganhava por drogas e costumava dizer às mulheres do prédio que ele queria deixar o corpo e o espírito e possuí-las enquanto dormiam. O que quer que isso signifique. Depois disso, vi os seguidores do McDonald's esquisito apenas ocasionalmente e finalmente nunca mais os vi. A história que eu vou contar é de uma pessoa que prefere preservar sua identidade. Quando eu estava crescendo, meu pai e eu morávamos com meus avós. Meus pais me tiveram quando eram adolescentes e meu pai obteve a custódia total porque ele morava com meus avós, enquanto minha mãe ia de casa em casa de amigos aleatórios a cada algumas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram e eles mimavam muito. Quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu de câncer. Esta história ocorreu cerca de 5 meses após sua morte. Eu acredito que era um sábado e meu pai estava no trabalho. Minha avó decidiu me levar ao McDonald's para almoçar. E como qualquer criança de 6 anos, eu estava muito animada. Então fomos até o McDonald's, que ficava a cerca de 1,5 km de nossa casa. Pedimos nossa comida e nos sentamos em uma mesa para comer. Naquela época, éramos os únicos comendo lá dentro. Cerca de 10 minutos depois de nos sentarmos, um homem maltrapilho entrou, pediu uma refeição e sentou-se à mesa diagonalmente na nossa frente, do lado esquerdo. A área em que vivíamos era de classe média e alta, então esse cara parecia muito deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu conseguia vê-lo perfeitamente. Esse homem devia ter pelo menos uns 50 anos, com cabelos brancos escassos, desgrenhados e sujos, e uma barba. Ele vestia bermudas azuis e uma camiseta branca, também um pouco sujas, além de sandálias. Isso aconteceu há 21 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem. Percebi que sob a mesa ele tinha algo no colo, e ele ficava olhando para mim e acariciando o de tempos em tempos. Na pré-escola, aprendemos sobre perigo de estranhos e toque adequado e inadequado, além de aprender quais partes do nosso corpo as pessoas não deveriam tocar. Minha cabeça de 6 anos percebeu que aquele homem não deveria ter aquilo à mostra nem fazer o que estava fazendo. Fiquei muito enjoada e nervosa. Não queria contar para a minha avó naquele momento, porque pensei que o homem pudesse nos machucar. Se meu pai estivesse lá, teria dito algo, porque ele era meu herói e achava que ele poderia enfrentar qualquer um. Em vez disso,
Coloquei a caixa do meu McLanche feliz na frente do meu rosto para bloquear minha visão do cara. Ainda tinha metade da minha comida, mas, a essa altura, havia perdido o apetite. Minha avó me perguntou se eu estava satisfeita, e eu apenas disse que sim, pois sou e sempre fui bem pequena, então não era novidade para mim não terminar uma refeição completa. Ela me perguntou se eu queria ir brincar na área de recreação antes de irmos embora, mas eu apenas balancei a cabeça e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó arrumou a mesa e fomos embora. Quando chegamos em casa, eu ainda estava muito nervosa e com vontade de vomitar. Minha avó me perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a chorar e contei a ela sobre o homem do McDonald's e o que eu vi. Minha avó não entrou em pânico ou ficou histérica. Ela apenas me abraçou e disse que estava tudo bem, que eu podia ir para o meu quarto brincar e que ela cuidaria disso. Ela enxugou minhas lágrimas, me deu um suco de blueberry e mandou nossa cadela, a Patches, ir comigo para o meu quarto, o que ela fez quando estava fora de alcance de ouvido. Minha avó ligou para o McDonald's e contou sobre esse homem, e para a surpresa dela, ele ainda estava lá. O gerente disse que cuidaria disso e ligaria de volta em 1 hora. Mais tarde, o gerente ligou e disse a ela que chamaram a polícia, que chegou em tempo recorde e prendeu o homem. Quando a polícia mandou o homem se levantar, sua ainda estava pendurada para fora da bermuda. O gerente também disse à minha avó que ela poderia voltar ao McDonald's e receber cupons para 1 mês de refeições gratuitas do Happy Meal. Eu tenho outra história sobre um esquisito que aconteceu alguns anos depois, e dessa vez meu pai estava lá, e acredite, o que meu pai fez com ele não foi bonito, mas isso é uma história para outra ocasião.